o ouvinte pergunta: Ivan, o que é ser cristão? Valério, que pergunta! E uma pergunta feita depois de um ano de programa de um filósofo cristão. Ou seja, as pessoas já me perguntaram centenas de coisas aqui, mas ninguém nunca me perguntou o que é ser cristão. Eu, na chamada do programa, eu até mandei pro pessoal via transmissão de WhatsApp, perguntando quem se atreveria a me responder essa pergunta sem um viés religioso, né? O que é ser cristão dentro da vida que a gente tem? Eu gostaria de começar, Valério, falando de uma passagem muito conhecida da mulher adúltera que foi pega, né? E trouxeram para Jesus e vou resumir aqui. E disse para Jesus: Jesus, essa mulher foi pega em adultério. E é tradição e é cultura, é cultural da época que ela seja apedrejada até a morte. Jesus dá dois ensinamentos muito interessantes, né? Primeiro, presta atenção na sua vida, mas presta atenção na vida do outro. Ou seja, que atire a primeira pedra quem não tem pecado. Jesus não disse que ela não pecou. Depois Jesus chega para ela e fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: não perguntou a ela por que ela cometeu adultério. O problema de hoje em dia, Valério, é que a pessoa sempre vai tentar justificar o injustificável. A pessoa vai tentar falar: eu fiz isso por causa daquilo. A pessoa vai sempre dizer que o pecado dela foi justificado pela atitude do outro. Jesus disse para ela só o seguinte: vá e não peques mais. Valério, quando todo mundo diz pra gente que Jesus veio ao mundo para que a gente fosse perdoado dos nossos pecados, eu gostaria de trazer uma reflexão um pouco em cima disso, que diz o seguinte: Jesus veio perdoar a gente pelo fato da nossa ignorância, de não saber que aquilo que acontecia culturalmente era errado. Entende? Então, culturalmente, aquilo era feito, aqueles espetáculos de apedrejamento, de humilhação, aquele espetáculo, Valério, de enforcar a pessoa em praça pública e você levar a família para assistir. A pessoa, por ignorância, não entendia que aquilo é errado. A partir do momento que Jesus veio e mostrou para você que o direcionamento de vida é outro, a partir daquele momento, o seu pecado, ele diz respeito às suas escolhas, ele diz respeito aos seus erros, aos seus acertos, e você será cobrado por isso. Pessoal aí de casa, o que é ser cristão? Vocês precisam decidir, né? Ou a vida ou o pecado. Não vão ter pecado da forma que a gente entende hoje em dia, né? É pecado isso. Vamos entender de uma forma mais ampla. Olhe, a vida e o pecado, ambos são irreconciliáveis. Os que acatam a vida e com fidelidade se deixam converter são chamados cristãos, que, iluminados e fortalecidos pelo Espírito Santo numa existência orientada para o Pai, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vivem o novo mandamento de Cristo. Valério, não importa o que você é. Olha o que Cristo trouxe para você e para você que está em casa. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Valério, isso é ser cristão. Em Lucas 17, 20 e 21 diz o seguinte: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: ei-lo aqui,
ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Valério, quem disse isso foi Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, Valério, para trazer uma verdadeira guerra, mas uma guerra interna, silenciosa e complicada. Uma guerra travada com o seu emocional. Quero fazer uma pergunta para você que está em casa. Você já reparou que o seu emocional é o divisor de águas na sua vida? Você já parou para reparar que a sua reação diante a qualquer atitude é o que define você? É o que define o seu sucesso? É o que define o seu fracasso? Você já veio a reparar isso? Olha só, precisamos compreender que a especialidade da inteligência humana que nos foi dada pelo mestre dos mestres é expandir a arte de pensar, criar, libertar o pensamento e não decorar e repetir informações. Ou seja, Valério, Jesus veio para encorajar a você, veio para encorajar a você aí de casa, a romper as amarras do egoísmo e aprender a se doar. Isso é ser cristão, entende? Olha só que interessante. Disse que quem fecha os olhos para os que sofrem e passam necessidades não tem o amor de Deus. Um amor que não impunha condições nem esperava retorno, mas que entregava espontaneamente. Sabe quem disse isso, Valério? Não. Augusto Cury. E aí já vem uma dica de livro também, né? Valério, isso é ser cristão, sabe? O problema é que no mundo de hoje, muita gente tem tanta certeza em cima do que não sabe, que se consideram deuses, sabe? E você sabe qual que é o problema disso, Valério? O mundo não suporta mais deuses. Então, ou seja, quando você tenta mostrar para uma pessoa o que verdadeiramente quer ser cristão, como a gente está dizendo, a pessoa está com tanta certeza no erro dela e quer justificar você para aquilo, que você não consegue dialogar, você não consegue levar Jesus para ela, porque ela está cheio dela. A gente precisa que cada um de vocês que esteja em casa, que se esvazie de você. Se esvazie das suas certezas. Entenda que certeza, Valério, você só tem uma e eu vou te mostrar. Em 1 Tessalonicenses de 5:21, diz uma coisa linda, olha só. Examinai tudo, retém o que é bom. Jesus veio para nos libertar dos dogmas, veio para que você tivesse liberdade de pensamento e raciocinasse, para não diminuir a sua fé, mas para que a sua fé tivesse cravada em uma rocha da sabedoria. Em Mateus 3, 11, 12 diz assim: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Valério, batizar no arrependimento com água quer dizer você rasgar as suas vestes antigas e vestir o manto de Jesus Cristo. O manto de bondade, o manto de você se sentir útil, o manto de você se colocar à disposição do irmão, como disse Jesus Cristo. Quer fazer por mim, faça pelos meus pequeninos. Tanta irmãos. gente precisando, né, Ivan? E você ser batizado pelo fogo, fogo quer dizer consciência. Você adquire consciência através do Evangelho de Jesus Cristo e se torna extremamente útil para o próximo. Ou seja, Valério, e você que está em casa, o que é ser cristão? Ser cristão é trazer as pessoas para o caminhar com o cara mais incrível que já pisou nessa terra.
Um cara diante do sofrimento imensurável, Valério, te ensinou a ser melhor para você e para amar a todos à sua volta. Eu fui criado com aquela música, um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Você lembra dessa música? Não. Não, você era novo. Achei que era outro. Um dia um certo homem esteve aqui. Também. Reto, né? Mas o Padre Zezinho cantava. E eu fui criado praticamente na sacristia da Igreja Católica ali, em Ipoema, né? E o que o Ivan colocou aí, gente, nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de você, da importância de você saber que você veio aqui nesse mundo para evoluir, para brilhar, para ser útil ao próximo, para amar o próximo como a ti mesmo. Fazendo assim, eu tenho certeza que você está no caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade, a vida.